Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. No programa de hoje vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis que são causadas por vírus e bactérias e transmitidas principalmente por relações sexuais desprotegidas. Bom, o Hospital Moinhos de Vento realiza um estudo para avaliar a prevalência das IST nas gestantes do SUS. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje a epidemiologista, a doutora Eliana Wendland, que é coordenadora desse estudo intitulado Prisma Prevenindo IST na Maternidade, que é realizado no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o PROAD-SUS. Doutora Eliana, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Bom dia, é um prazer para mim também estar aqui podendo falar desse estudo, que é um projeto, um grande projeto nacional do Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde, através do programa PROAD SUS. Doutora, para que a gente comece, essas ISTs são aquelas que a gente chamava antigamente de DST, né? Por que houve essa mudança de nome? É, porque não são doenças, na verdade, muitas vezes são infecções que podem ou não evoluir, né, para uma doença estabelecida. Então, algumas dessas ISTs, por exemplo, o que elas partilham é o modo de transmissão. Mas se a gente pegar algumas delas, por exemplo, o HPV é uma infecção muito comum que em alguns casos vai evoluir para o câncer. Então, por isso que o nome foi trocado, né, de doença para infecção. E como a senhora acabou de dizer, muitas dessas infecções elas podem realmente evoluir e acabar gerando problemas ainda mais graves. Uhum. Exatamente, né? Por isso que nós estamos fazendo esse projeto. Um dos vírus que está dentro desse rol das ISTs, que são doenças que podem ser transmitidas através de relação sexual, mas não só, relação sexual desprotegida, né? Mas não só por essa via, elas podem ser transmitidas, por exemplo, também pela doação de sangue, elas podem ser transmitidas também, como é o caso desse estudo que nós estamos focando aqui na transmissão vertical, ou seja, na transmissão da mãe para a criança. Né, então essas são as principais vias de transmissão. A gente fala ISTs sexualmente, mas não só através de relação sexual desprotegida, pode ser transmitida também através de outras vias. E o que vocês esperam encontrar fazendo esse estudo aí, que deve abranger aí mais de 32 mil mulheres aí, que estão sendo atendidas pelo SUS? Esse estudo é um grande estudo que vem para suprir algumas lacunas. Uma delas é sobre justamente uma dessas infecções que é causada por um vírus chamado HTLV, né. Então, esse vírus é um vírus que pode, no futuro, causar leucemia ou linfoma de células T, sendo mais específico em adultos jovens. Então, aí está a importância tão grande desse estudo, que é de detectar precocemente, de trazer informações se realmente esse é um problema importante no Brasil, ou seja, qual a magnitude do problema na população brasileira, que justifique mudanças, inclusive, que sejam incorporadas na prática do Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos estar avaliando, dentre essas ISTs mais importantes, o HTLV, que tem essa associação com o desenvolvimento de linfoma. Nós vamos estar avaliando também o HIV, que continua sendo um agravo importante no Brasil e no mundo. Nós vamos estar avaliando também a sífilis, que em 2016 no Brasil foi decretada a epidemia de sífilis, que é um agravo que tinha diminuído muito no Brasil, e lá em 2014, 2016, ele voltou a crescer de uma forma muito importante, atingindo números parecidos com o que tínhamos na década de 50. Então, são doenças que têm crescido muito, doenças que têm novamente emergido na nossa população. E por isso que é importante que o Ministério tenha informações sobre a magnitude desse problema dentro do Brasil nessas mulheres, para poder tomar atitudes e poder incorporar, às vezes, até diferentes práticas, né, nessas parturientes, na gestação. Doutor, agora, se essas doenças vêm crescendo, alguma coisa que explique esse crescimento que está acontecendo neste momento?
Pois é, a maioria dessas doenças ou algumas dessas doenças são tratáveis. E essa é outra pergunta que nós nos fazemos. Por que, se nós temos doenças tratáveis como a sífilis, vem crescendo tanto esse agravo nos últimos anos? Então, o que está acontecendo? Essa é uma das perguntas que o estudo também pretende responder. Por que ou quem ou aonde que está acontecendo, o que está acontecendo para que essa doença tenha crescido novamente, que eram problemas que a gente já considerava, digamos assim, ultrapassados, e que novamente começa a ter uma importância em termos de saúde pública muito grande. Serão Então é recrutadas. Desculpa, pode continuar, doutora. Não, então, essa justamente é uma das perguntas que a gente quer responder, né? Por que que isso está crescendo? Por que que essas doenças estão crescendo novamente? Então, ou no caso da sífilis, né, voltando a crescer, ou no caso do HTLV, que era uma doença que era endêmica do Japão, ou seja, restrita ao Japão, e tem se espalhado pelo mundo, assim como outros vírus que a gente tem por aí, né, como o Covid, que se espalhou. Então, o HTLV também tem se espalhado nos últimos anos, e a ideia do projeto é também tentar entender um pouquinho por que isso está acontecendo. Serão recrutadas aí 32 mil mulheres, né, que estão sendo atendidas pelo SUS. Qual o perfil que vocês estão buscando? Na verdade, assim, serão recrutadas mulheres em idade fértil, a partir de 16 anos, tá? 16 aos 49 anos, que é basicamente a idade, fértil das mulheres, hã, sem outro critério, digamos assim, de inclusão. Essas mulheres, como é que vai funcionar? Então, vão ser recrutados 45 maternidades em cada região, por estratos de tamanho de cidade. Para participar do estudo, tem que ser maternidades que tenham pelo menos 500 partos durante um ano, e aí foram divididos em cidades pequenas, cidades médias e cidades grandes, para que realmente essas 32 mil mulheres representem a população brasileira. Doutor, evidentemente que esse estudo está sendo realizado com foco no SUS, mas tudo aquilo que for conseguido de informação também vai abranger o tratamento que é realizado em hospitais particulares, vai ter esse tipo de conversa com hospitais privados? Nesse momento, o foco são os hospitais do SUS, ou que atende SUS, ou que tem um convênio do SUS, então hospitais filantrópicos, por exemplo. Mas é óbvio que essa informação que nós obtivermos a partir desse recorte dessas mulheres brasileiras, com certeza ele pode se tornar no futuro uma política pública e uma prática, tanto para hospitais públicos quanto para hospitais privados. E quando vai começar esse estudo efetivamente? Na verdade, hoje nós estamos começando o primeiro treinamento, estamos realizando o primeiro treinamento do estudo, então nós estamos incluindo a primeira cidade, que é no interior do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui hoje, né, em Tenente Portela, que é uma cidade pequena aqui do interior do Rio Grande do Sul, onde foi a primeira cidade, então, escolhida para começar esse estudo. Então, a partir de hoje, nós começamos realmente o estudo e a coleta do estudo no país. Doutora, a senhora que acompanha diariamente o tratamento e as pesquisas a respeito desse tema, como a senhora avalia hoje que o SUS está lidando com as ISTs, com todos esses problemas que esse estudo tem como foco? O atendimento hoje está sendo bem realizado? Na verdade, assim, o problema não é simples, é complexo, né? Porque nesse atendimento nós temos, por exemplo, no caso das gestantes, nós temos a atenção primária, que trabalha com atendimento pré-natal, depois nós temos no ambiente hospitalar, atenção especializada, e nessa cadeia toda, existem vários gaps, vários problemas, várias lacunas que a gente pode observar dependendo do local, dependendo da cidade, dependendo da região. O que que a gente vê também, que é algo muito importante de nós falarmos, com a epidemia da Covid-19, houve digamos assim, uma lacuna de atendimento em muitos outros serviços. Essa epidemia, que já dura mais de um ano, acabou por impactar em outros serviços de saúde, por uma questão de demanda. Então, nós estamos muito preocupados que a Covid-19 cause, né, o aumento de outros agravos por esse redirecionamento, digamos assim, da assistência para a própria Covid-19.
Então a gente sabe que houve uma queda, por exemplo, da imunização, uma queda no pré-natal, e isso com certeza vai trazer consequências com o aumento das ISTs, inclusive, né? Pode ser que a gente tenha aí no futuro, daqui a um ano, a gente comece a verificar que houve um aumento ainda maior do que o aumento que vinha havendo já anteriormente. Para que se faça esse estudo, neste momento que a gente ainda está vivendo a pandemia, ainda está numa fase complicada dessa pandemia, vocês criaram protocolos para que tentem minimizar os efeitos aí desse estudo ao longo desse período que a gente está vivendo de dificuldades? Com certeza, né, o estudo está começando, mas está começando com todos os protocolos de biossegurança, né, para que não exponha ninguém a um risco de infecção por Covid-19. Então, todos os hospitais que estão sendo, incluídos, eles recebem um treinamento, recebem todo o material de biossegurança para que tudo seja feito com muita segurança, que é isso que a gente quer. Então, nós queremos trazer informações, porque essas informações são importantes, porque esses agravos continuam acontecendo, mas com segurança, com certeza. Doutora, vamos falar um pouquinho então sobre as ISTs de uma forma mais ampla, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são as principais medidas que podem ser tomadas no dia a dia para que se evite a infecção. Primeiro lugar, né, é relação sexual protegida, ou seja, usar preservativo, tá. Nós temos também sempre, em qualquer lugar, né, usar desde os jovens até as pessoas mais velhas que o como você sabe, por exemplo, o HIV, ele acabou saindo de certos grupos específicos, saindo da população mais jovem e hoje ele atinge todas as faixas etárias. Por quê? Porque né, as pessoas acabam tendo relações sexuais sem a devida proteção, sem o uso de preservativo. Então, esse é um dos grandes, uma das grandes medidas e principais medidas de proteção que a gente tem. Outra medida muito importante é que todas as gestantes façam o seu pré-natal e que façam os exames de pré-natal que são solicitados. Todos esses exames, excluindo o HTLV, mas o exame de sífilis, o exame de hepatite, eles são pedidos, né, são solicitados durante o pré-natal. Outra medida muito importante é que toda vez que se tenha o diagnóstico de uma IST, que todos os parceiros sexuais façam o diagnóstico e façam o tratamento. Porque a infecção ela acaba se perpetuando, digamos, na comunidade, porque às vezes trata só o indivíduo que fez o diagnóstico, mas não trata os parceiros. Então, tratar as parcerias e comunicar as parcerias sobre o diagnóstico é muito importante. Claro que a gente sabe que isso tem um preconceito muito grande. Toda vez que a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis, né, ou ser diagnosticado com uma infecção sexualmente transmissível, as pessoas às vezes escondem isso, mas é importante a gente quebrar esse estigma para que a gente possa quebrar a cadeia de transmissão. Sem falar que a maioria dessas ISTs também tem um tratamento que de fato leva à cura, não é, doutora? Exatamente, assim como a sífilis e como a hepatite C, por exemplo, né. Então algumas têm cura, como a sífilis, hepatite C, outras não, e é aí mais ainda importante a gente cuidar com a transmissão, para que a gente quebre essa cadeia de transmissão. Pois é, eu ainda lembro o caso do HIV, né, que quando surgiu era praticamente uma sentença de morte, e hoje as pessoas que convivem com o vírus, elas têm uma vida praticamente normal, né, doutora? Exatamente. Então, aí tem outro detalhe que é importante também, que é o diagnóstico precoce. Então, a gente primeiro precisa diagnosticar precocemente para que a pessoa possa tratar e principalmente para que ela possa informar suas parcerias e fazer sexo seguro, tá? E a mãe, a mesma coisa, quando ela estiver grávida, fazer esse diagnóstico e poder usar a medicação, no caso do HIV, para proteger o bebê contra o HIV, né? Para que não exista essa transmissão da mãe para o bebê. Existe alguma IST que já tem uma vacina que possa prevenir de forma bem antecipada a infecção? Existe, né, o HPV, por exemplo. O HPV é uma IST que não é o foco desse projeto, mas também é considerada uma IST que provoca câncer, é um vírus que provoca câncer, e esse é a grande
problema, digamos assim, que é um vírus que, como infecção, ele não tem maiores problemas, mas ele vai causar câncer, e esse é o grande problema dele. E existe sim, hoje em dia, vacina contra, o HPV, e é importante que todas as crianças, né, de 9 a 14 anos, todas as crianças e jovens que estejam na faixa etária de vacinação, se vacinem para a gente poder erradicar o câncer de colo uterino, que é um dos objetivos, né, também da Organização Mundial da Saúde. Bom, embora façam parte de um rol de doenças que são abrangidas nessa sigla, IST, claro que o tratamento para cada tipo de infecção vai ser de acordo com o vírus que está sendo, que está no organismo naquele momento. Exatamente, né. A gente usa esse rol de doenças e às vezes estuda todas elas juntas, porque elas partilham a forma de transmissão. Mas é claro que cada uma desses agravos específicos acaba tendo um diagnóstico específico, uma maneira específica de fazer o diagnóstico e uma maneira específica de tratamento, tá. Então, o HTLV, por exemplo, tanto o HTLV como o HPV, que são ISTs, são vírus associados ao desenvolvimento de câncer. E aí que está o grande, digamos, a grande importância na prevenção da transmissão desses 2 vírus, porque eles vão trazer agravos muito importantes para as pessoas ao longo da vida. Eles têm uma outra dificuldade, eu acho que as pessoas podem ter no entendimento dessas 2 doenças, desses 2 agravos, que são vírus que são transmitidos, às vezes, muito precocemente, o HPV no início da atividade sexual, o HIV, o HTLV ou por relação sexual ou transmitido da mãe para a criança, só que eles só vão começar realmente a trazer problemas vários anos depois, porque o câncer ele tem essa característica, é uma doença que ele tem vários anos de latência, né, ele demora muitos anos para começar a aparecer os sinais do câncer. E isso às vezes dificulta para as pessoas esse entendimento que eu preciso prevenir hoje, para evitar um agravo importante mais tarde. A sífilis ela já tem uma característica completamente diferente. A sífilis, assim como várias dessas outras ISTs, todas elas também têm esse comportamento em comum, que são doenças que elas podem passar despercebidas, silenciosas por um longo tempo, até o dia que a gente começa a ter. O próprio HIV é assim, né, a ter sintomas maiores dessas doenças. Então, por isso que é importante que essas doenças, esses ISTs todos, que a gente faça regularmente exame de sífilis, faça exame de HIV, faça exame de hepatite, para poder rastrear se essas doenças nós não estamos, se nós somos portadores, digamos assim, ou pessoas que vivem com essas doenças, mesmo não tendo sintomas. Doutora, eu gostaria agora que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre como funciona essa parceria do PROAD SUS aí com o Ministério da Saúde, quais são as vantagens que a população brasileira recebe aí com todos esses estudos. A parceria para o AdSUS é uma grande parceria público-privada, onde recursos desses hospitais de excelência que existem no Brasil, são aplicados em pesquisas de interesse do Sistema Único de Saúde. Então, o ministério ele tem áreas que são prioritárias para a pesquisa, áreas onde existem lacunas de informação, e os hospitais, então, que são os hospitais do PROAD SUS, eles vêm para suprir essas lacunas e para fornecer informações e fornecer subsídios para que o Ministério da Saúde ele possa então, digamos assim, planejar as políticas públicas e introduzir novas diretrizes baseado em evidências científicas. Então essa grande parceria aí público-privada, ela vem trazer através do expertise que ela tem, né, desses hospitais de excelência, trazer uma informação para o sistema que possa ser incorporado no Sistema Único de Saúde. Bom, uma dessas instituições de referência é o Hospital Moinhos de Vento, da qual a senhora faz parte da equipe e que lidera esse estudo intitulado Prisma. Como esse hospital atua hoje no país? Né, o Hospital Moinhos de Vento é um hospital aqui do Rio Grande do Sul, fica na cidade de Porto Alegre e tem uma parceria muito importante já há vários anos, né, com a Secretaria de Vigilância em Saúde, que vem trabalhando com vários estudos, então todos os estudos nacionais
dentro dessa linha das ISTs. Então, nós temos um estudo que é o estudo de avaliação do impacto da vacinação contra o HPV no Brasil, que também tem o Programa Nacional de Imunizações envolvido. Temos estudos focados só em sífilis para tentar entender por que a sífilis tem crescido no país. Temos outros estudos para avaliar comportamento das ISTs e tentar entender um pouquinho, de novo, por que essas ISTs estão crescendo, o que nós podemos fazer para que aumente a adesão ao tratamento, para que as pessoas não abandonem o tratamento, tudo isso pensando em quebrar essa cadeia de transmissão e formas de, com isso, diminuir esse número de pessoas com sífilis no país ou outras ISTs. Então, é uma grande parceria aí que o Hospital de Moinhos de Vento tem, que atua em diferentes áreas, né? Mas uma parceria bem importante aí com a Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Quem quiser se aprofundar aí nesse assunto, pesquisar mais sobre o PROAD SUS ou mesmo sobre o Hospital Moinhos de Vento, onde pode encontrar informações? Na verdade, existe uma página onde tem todas as informações de todos os projetos, que até eu posso passar para vocês, que é hospitais.proad-sus.org.br. Então, dentro desse site, nós temos todas as informações sobre todas as pesquisas, não só essas que eu comentei, que eu estou mais diretamente envolvida, mas com todas as outras pesquisas em outras áreas, área da cardiologia, área da oncologia, área de educação. Então, tem várias pesquisas que hoje em dia fazem parte, né, dessa parceria aí do PROAD SUS. Doutora Eliana, eu quero agradecer a senhora por sua participação aqui no Conversa Pública e também parabenizá-la, né, por coordenar essa pesquisa que é tão importante, vai trazer informações necessárias para que o atendimento às ISTs seja mais abrangente e melhor, mais eficaz no país. Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês, foi um prazer. Bom, com isso encerramos o Conversa Pública de hoje, sempre agradecendo também a sua participação que nos acompanhou aí em casa, pela internet. Um grande abraço, até a próxima edição.